Quarta-feira da quinta semana da Quaresma Anual. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Bem, a Quaresma está terminando. Atenção! Esta semana e a próxima estão marcadas pelas confissões quaresmais. Por favor, não use o tumulto normal dessas confissões não coletivas, mas comunitárias, para confessar-se mal. Muita gente deixa para a última hora, como faz tudo na vida, as compras, os pagamentos, tudo é na última hora mesmo. Também a confissão. Chegando lá, encontra uma igreja cheia, vários padres, e sempre aquelas reclamações, porque fulano demorou mais, fulano nunca saiu de lá, e uma impreparação para a Santa Confissão. Muita gente vai para o confessionário impreparado. Primeiro, sim, aquele arrependimento profundo. Chega lá dizendo, mas o que é pecado? Pronto, já não tem mais confissão. Quando alguém chega num confessionário e diz, mas o que é pecado? Volte para casa. Porque a confissão é a confissão dos pecados. Se eu não sei o que é pecado na minha vida, não o percebo na sua gravidade, não é confissão. Já que a confissão, e aí vale a pena esses dias retomar o documento de São João Paulo II, Reconciliação e Penitência, onde ele diz: a penitência é o caminho da salvação. E, num certo momento, confissão. O sacramento é da penitência e inclui a etapa da confissão e absolvição. Para, de novo, concluir isso com uma penitência, que não é só uma ação, e o será, mas é um estado da alma. A alma penitente, diz o Salmo 50, é aquela contrita que reconhece nitidamente os danos causados a si própria pela desobediência a Deus e modifica isso através da conversão. Penitências são todos os recursos que, através do jejum, e aqui eu quero lembrar sempre de novo que jejum não é abstinência. Abstinência é uma prática em relação aos alimentos, ou mesmo sobretudo alimentos, né? Abster-se de carne nos dias previstos, em particular nas sextas-feiras e na sexta-feira da Paixão, abster-se de bebidas alcoólicas no período da Quaresma. São ações de subtrair-se prazeres que voltarão quando então o maior de todos os prazeres, que é a vida nova, se instalar. Do jejum. Jejum é toda atividade penitencial na nossa vida, isto é, tudo o que faremos e fazemos para converter nossa vida a Deus, cada vez mais. Ninguém é plenamente convertido, porque entre nós e Deus existe uma grande, imensa e infinita distância. Santidade não é encurtar essa distância, mas entrar nessa distância, porque na verdade a proximidade é de Deus. Se Deus não se aproxima de nós, nós estamos em relação a Deus infinitamente distantes. Por isso Deus nos ensinou a rezar, por isso os sacramentos, e por fim o próprio Cristo, o Verbo encarnado, é essa proximidade máxima, radical de Deus em relação a nós. Por isso, esta semana e a próxima, estão vizinhas que estão da Semana Santa, sejam dias de grande exame de consciência. Para isso é preciso, às vezes, até sair de casa, porque as nossas casas são de um barulho só, ir a uma igreja sozinho, sim, encontrar-se com a própria consciência, porque lembre-se que o demônio interfere durante a Quaresma e deverá interferir na sua confissão, dizendo no fundo da alma ao pecador: não precisa de nada disso, Deus te ama, Deus te aceita como você é. Faz o que o demônio tem distribuído:
gratuitamente. E tem gente acreditando no demônio, imaginando que a misericórdia dispensa a justiça. Não é o caso mesmo. Bem, hoje, quarta-feira, ouçamos a segunda e última leitura desse domingo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 8 a 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará aos vossos corpos mortais, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. São Paulo sempre tão dialético, lembrando que essa é a primeira grande carta no cânon, carta aos Romanos, primeira de 13 cartas de São Paulo. Maior tratado teológico do Novo Testamento. São Paulo reflete sobre todas as grandes questões que precisam ser colocadas para judeus cristãos, como também para cristãos de origem pagã, de origem helenística. A revolução da graça de Cristo. Haristo Christo. Revolução porque atropela, ultrapassa, supera em muito todas as expectativas salvíficas prévias, aquelas trazidas por Israel. O texto relaciona de modo dialético carne e espírito. Segundo a carne, segundo o espírito. E não só o espírito de Deus, mas também o espírito de Cristo. E diz que o espírito de Cristo gera pertença a Cristo. Não somos igreja porque trabalhamos na pastoral. Somos igreja porque pertencemos a Cristo. E quem pertence a Cristo pertence ao seu corpo. Ele que é a cabeça. Vejo gente que quando briga na paróquia, quando se desentende, e não é muito difícil no mundo atual desentender-se, sai da fé. Me escandaliza e quase me irrita quando alguém abandona a missa porque brigou com ABC ou sei lá o quê. Missa jamais pode ser abandonada. Jamais. Podemos abandonar pastorais. Muita gente morreu sem ter feito pastoral e está no céu. Muita gente talvez esteja no purgatório depois de anos de pastoral, já que muitas vezes a pastoral ocupa o lugar da espiritualidade, seja porque é uma ação que me agrada, que me engrandece, todos me reconhecem. E não é incomum ver gente que tem anos de pastoral, mas é infante na fé que proclama e vive, sobretudo na liturgia. Por isso, o Espírito é pertença. Pelo Espírito, pertencemos a Cristo, e se pertencemos a Cristo, diz São Paulo, somos co-herdeiros de Cristo, em relação à glória salvífica. E São Paulo, contra os seus acusadores, que dizem que ele era dualista, porque ele diz segundo a carne e segundo o Espírito. Não, são as condições humanas. Nossa primeira condição é segundo a carne, que é a condição mortal. Nos foi dado pelo Cristo a condição divina, que é o Espírito. E aqui, essa leitura se integra ao grande tema desse quinto domingo, que já é prévio, já que aqueles que vão ser batizados, os catecúmenos, devem receber a grande catequese da ressurreição. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará a nossos corpos mortais o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Portanto,
O São Paulo, nessa mesma carta, vai dizer, e nós ouviremos no Sábado Santo: não sabeis que pelo batismo morrestes com Cristo para com ele ressuscitar? Portanto, aquilo que Lázaro viu, porque Lázaro experimentou a ressurreição, aquilo que os apóstolos e as irmãs de Lázaro presenciaram, é aquilo que ocorre no dia do nosso batismo. Segundo Ezequiel, os túmulos são abertos e nós somos vivificados, ressuscitados pelo Espírito de Deus através do Cristo.